Boa noite, pessoal. Beleza? Fala aqui, Tom. Fala, meu garoto. Estamos gravando aqui ao vivo aqui para a turma do terceiro EJA. Fala. Você não quer lutar com nós? Lutar? Depois da aula, tá bom? Muito bem, pessoal. Depois de uma intervenção aqui que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é liberalismo econômico, e também nós vamos falar um pouquinho sobre o controle do Estado. Então essa ideia do liberalismo econômico, ele surgiu no século XVIII na Europa. O seu principal expoente foi Adam Smith, né, um economista importante do século XVIII na Europa. O que o liberalismo defende? Defendia e defende até hoje. Então defende a não intervenção do Estado. Então o Estado não pode intervir na economia, não pode controlar a economia. Tem que ter a livre concorrência. As pessoas podem criar o seu produto, produzir e colocar o preço de mercado, porque a lei da oferta e da procura vai reger se o preço aumenta, se o preço diminui. É safra de soja, o preço diminui. É produção de safra de soja em outro período, a soja aumenta. E também a proteção à propriedade privada. Então essas são as principais características da defesa do liberalismo econômico. Nós tínhamos no século XVIII ainda, que alguns países europeus ainda é controlado pelos monarcas. Depois nós tínhamos os fisiocratas, que defendiam justamente o contrário do que o liberalismo. Eles defendiam o controle do Estado na economia, os monopólios, os altos impostos e a proteção das profissões. Tá bom. Eu já viram você. Beleza. Além dos fisiocratas, nós tínhamos os liberais, que justamente os liberais que defendiam a ideia dos liberalismo, o livre comércio, a lei da oferta e da procura, a não regulação dos preços. O que o liberalismo esperava do Estado é que o Estado deveria manter a ordem no país, a preservação da paz, a proteção à propriedade privada. Os liberais também acreditavam na liberdade que traria maior benefício para a sociedade, para as nações. E também eles criaram uma ideia de que cada nação poderia se especializar em um produto específico. Por exemplo, o Brasil produz soja, algodão, milho, grãos, é o agronegócio. Então o Brasil poderia se especializar no agronegócio, enquanto outras nações iam se especializar na indústria, no minério, em outros produtos. Mas essa ideia não prosperou. Na verdade, os países têm uma economia bem diversificada hoje. Um exemplo, o Brasil tem o agronegócio, mas também tem a indústria, tá bom? Tem a produção da economia familiar. A diversificação da economia no país é um bom negócio. Nós já falamos sobre o liberalismo, agora vamos falar sobre o neoliberalismo, que é o chamado novo liberalismo, porque o liberalismo econômico, ele viveu ali o seu esplendor no século XVIII, século XIX, mas no século XX nós tivemos duas grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e os países europeus ficaram destruídos economicamente. Precisava se nascer um novo pensamento para reorganizar a economia dessas nações. E aí nós temos um grande economista, Keynes, e em homenagem ao nome dele fica o keynesianismo, e ele acreditava justamente em uma oposição ao pensamento liberal. O Estado deveria intervir na economia sempre que fosse necessário, a fim de evitar uma retração da economia e garantir o pleno emprego. Isso perdurou durante
o pós-guerra ali, os anos 50, os anos 70. Mas a partir dos anos 70, o neoliberalismo começou a ganhar força novamente, com a ideia de privatização, da livre circulação de capitais estrangeiros. Então o dólar poderia vir para o Brasil, a abertura da economia para empresas multinacionais. Então você ia trazer empresas que produzem carro, avião, helicóptero, de vários ramos. A Coca-Cola se instalou no Brasil, e também isso vinculado à redução de impostos. Então nós temos dois momentos importantes: o liberalismo econômico vinculado ao nascimento no século XVIII, ali quase que no período da industrialização, e depois nós temos agora já no século XX, a partir dos anos 70, o neoliberalismo trazendo novas ferramentas para dinamizar a economia mundial. Beleza? Vamos junto aí para a gente aprender um pouco mais.